Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo trazer informações que despertem no público feminino sobre os seus direitos, sobre o seu protagonismo. E desde já, agradeço você que já é inscrito e peço quem ainda não se inscreveu, se inscreva já, se inscreva agora. É de graça, mas pra gente faz grande diferença. Curta, compartilhe, comente e nos siga no nosso Instagram. Confere o endereço na tela, segue a gente lá também. Então, o vídeo que nós trazemos para você nos traz a seguinte reflexão. Você já observou como a nossa cidade, como a sua cidade está estruturada? Você, mulher, se sente segura ao transitar por sua cidade? A mobilidade favorece o seu dia a dia, como, por exemplo, conciliar suas atividades, como buscar filho na escola, fazer compra, estudar? Você, mulher, tem que enfrentar um transporte coletivo caro, inseguro, desconfortável, ou ainda engarrafamentos longos para chegar ou voltar do seu trabalho? Então, essa realidade de nossas cidades é resultado da não inclusão das mulheres nos espaços urbanos. As cidades são espaços de dominação masculina construídas para atender à lógica do capital e não às necessidades de todas as pessoas. E para melhor entender essa realidade, nós vamos conversar com Letícia Barroso. Ela é arquiteta urbanista com doutorado na Universidade Federal Fluminense e pesquisadora sobre cidades sustentáveis. Olá, Letícia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Carla. Eu agradeço o convite, é um prazer enorme, fico com enorme alegria de estar aqui nesse espaço, nesse canal, que se pretende informar, refletir sobre as grandes questões, né? E, enfim, vamos lá refletir sobre as cidades e as mulheres. Isso Muito então, obrigada. Letícia. De nada, seja muito bem-vinda mesmo. Olha, acho que a gente vai ter grandes reflexões aqui para fazer, não nesse vídeo, mas em próximos vídeos. Você já fica convidada aí para frente, aí para outros vídeos. Então, Letícia, por que então as cidades brasileiras são tão excludentes, principalmente em relação às mulheres? É reflexo da história do Brasil, visto que até pouco tempo nem as mulheres grávidas poderiam circular ou podiam circular livremente nas cidades, nas ruas. Explica um pouco para a gente sobre essa realidade. Essa é uma conversa que eu gosto, uma reflexão muito boa, porque para você entender como as mulheres ocupam as cidades, você tem que compreender como é que é a formação das relações sociais. O que é uma cidade? A cidade é produto das relações sociais. No caso do Brasil, nós temos aí de 500 anos de história, praticamente 400 anos de escravidão e de colonialismo. Então, perpassou nesse processo a colonização e o patriarcado. E esse tripé, patriarcado, colonização e capitalismo, perpassam também os corpos das mulheres, né? A cidade não é neutra. A cidade diz onde cada um deve morar. E o processo de urbanização no Brasil tem praticamente 70 anos, intenso de urbanização tem 70 anos no Brasil. E quando as pessoas chegaram do mundo rural para a cidade, onde que elas ocuparam a cidade? Ocuparam as cidades onde ninguém queria. Em lugares ribeirinhos, em costas. Quem são essas pessoas? São as pessoas pobres e negras que foram periferizando a cidade, se tornaram grande parte na periferia. Hoje nós temos 57% da população brasileira é negra. Então a gente tem que olhar como é que se constitui a sociedade no Brasil. E aí, se você tiver pensar um pouco nesses espaços, quando é que a mulher se locomove, em que momento ela se locomove, e se você perguntar se ela sente segurança, ela vai dizer, não sinto segurança de andar na cidade. Uma outra coisa muito importante é que nós temos aí uma cidade insegura, quando você vê que a cada 23 minutos, jovens morram que são assassinados, negros na periferia. E a cidade é feita por uma lógica masculina, né? São os homens que estão lá planejando. E nesse universo não cabe pensar uma lógica de uma cidade para a mulher, uma lógica que as mulheres têm que ocupar, porque elas usam a cidade de maneira diferente, né? Então, o capitalismo, ele produz
esse trabalho invisível. Então, o que coube numa cidade que deveria ser objeto de valor, de uso, onde todos poderiam usufruir a cidade, ela passa a receber um carimbo de mercadoria. A cidade passa a ser um negócio. Então, ela recebe esse carimbo. E o que acontece? Fica no setor produtivo os homens e no setor reprodutivo as mulheres. Cabem às mulheres cuidar e dos homens produzir. Esse dos homens tem um valor maior e das mulheres um valor menor. É isso. Infelizmente, a gente ainda tem essa realidade, esse tratamento, apesar das mulheres estarem no mercado de trabalho, essa realidade ela ainda persiste, né? E a gente está tão acostumado com essa estrutura que a gente não se dá conta de como as mulheres são penalizadas nessa estrutura, né? Porque as mulheres ela têm um movimento mais circular, né? Não é só ir e vir, né? Nesse processo de cuidado, né? Ela busca o filho, ela faz a compra, né? E essa estrutura não favorece. As cidades, elas são, como você falou, elas são a projeção da sociedade, né, que já é desigual. Então, o espaço urbano vai refletir essa realidade. Então, Letícia, quais são os principais aspectos afetados que precisam ser planejados sobre uma ótica mais inclusiva, dando a esse espaço urbano uma função social, e como a funcionalidade urbana pode dialogar com a presença feminina em relação ao acesso à habitação, à moradia, trabalho, lazer, circulação, mobilidade. Então, como que isso se dá? Primeiro, nessa lógica funcional da cidade, do trabalho, né, os homens têm um movimento pendular, trabalho, casa, trabalho, casa. As mulheres, elas modulam de forma diferente esse espaço, né? Tem a casa, a creche, a escola, o supermercado e outras coisas que ela vai utilizando a cidade de forma diferenciada, de forma diferente. E esse olhar ele tem que ser verbalizado, ele tem que ser discutido, amplamente discutido pelas mulheres. E esse é tão fato que a cidade é tão insegura, porque a cidade ela é segregada, periférica, fragmentada, muito mais pensada para circular mercadorias do que para circular pessoas. Ela não tem o valor de uso, ela tem o valor de troca. Então, eu vou apresentar uma pesquisa que foi feita na cidade de São Paulo, para as mulheres, e a pergunta foi: você se sente insegura em andar na cidade? 86% das mulheres responderam que sim. Outra pergunta que é muito interessante, eu trago aqui para a gente refletir sobre isso, as estudantes periféricas perguntaram se se sentem seguras de andar no transporte, se locomoverem da periferia à casa, né? E 81% dessas alunas disseram que sim. E ao perguntar se elas faziam uma denúncia, alguma coisa assim, nesse sentido, elas, de 10, 5 não falavam, não tocavam no assunto. 3 comentavam com os familiares, com as pessoas mais íntimas, com a igreja. Só 2 é que acabavam fazendo as denúncias dos assédios, principalmente o assédio sexual em ônibus, né? Ou ônibus, que é um lugar muito inseguro para as mulheres, e abrigo também de homens, ponto de ônibus, né? E aí perguntou, por que vocês não reclamam? Muitas delas responderam que porque têm vergonha de falar no assunto, né? Não se sentem à vontade de falar sobre a violação que sofreram. Outras não falam porque acham que não vai acontecer nada, tem medo da polícia e não vai reverter em nada. E outras dizem que é melhor ficar quieto do que criar problemas, ir lá na delegacia, se expor. Então, são submetidas a um outro lugar que é muito incômodo para as mulheres, né? Então, assim, nós temos que pensar a mobilidade urbana para essa modulação de mulheres. Pensar habitação para as mulheres, né? Hoje nós temos praticamente 11 milhões de mulheres solo. Tem uma outra configuração que a gente tem que olhar para isso. Saúde e atendimento para a mulher
E outra coisa, um olhar mais atento para as mulheres negras, né, que são as cuidadoras das nossas cidades, que é um trabalho invisível, que cuidam das pessoas, que cuidam das famílias, que cuidam da cidade. Né? François Verger diz que enquanto a cidade abre, as cidades já estão limpas, porque elas limparam as cidades. E ao final do dia, para que o capitalismo possa, então, executar as suas tarefas. E ao final do dia, elas retornam cansadas, com seus corpos cansadas, exauridas, dormindo nos ônibus para quem quer ver. Então, esse cuidar, essa economia do cuidado, tem que ter um olhar para isso, ressignificar esse contexto que é extremamente importante e que o capital se apropria desse cuidado que, ou muitas vezes, não é remunerado, ou é mal remunerado. Então, assim, é importante assim, as mulheres brancas e as mulheres negras. Então, a cidade ela tem que ser olhada não só por uma questão de classe, pobre ou rico, mas também ser olhada pela questão de gênero e raça. Então, nós temos que desagregar essas informações, desagregar esses dados para que possam planejar de forma mais adequada. Então, e para mudar essa realidade, qual é o papel da mulher na transformação desses espaços, né? Para que essas cidades se tornem mais acolhedoras, de modo que esses espaços possam ser planejados para as mulheres e planejados pelas mulheres, né? E no Brasil, existe alguma experiência nesse sentido que a gente possa ter como, vamos dizer, como um modelo, mas como uma referência de que é possível essa cidade, ô Letícia? Então, primeiro é querer mudar, é acreditar que pode mudar. E depois é compreender esse racismo patriarcal que perpassa os corpos das mulheres, e essa compreensão é extremamente importante para que a gente não normalize a situação de violação que vivem as mulheres. Né? E segundo, é pensar o direito à cidade. E quando a gente pensa o direito à cidade, a gente pensa em três aspectos. Primeiro, na questão física, é ter direito à água, luz, coleta de lixo, iluminação, espaços públicos, né, mais inclusivos, mais adequados. Então, é nessa infraestrutura básica. Mas existe um outro patamar que é o direito político, o direito à cidade política, participar das decisões políticas da cidade, ouvir há um erro de projeto. Aí, as mulheres têm que ter voz, tem que ter um debate amplo sobre as necessidades das mulheres na cidade, sobre as suas angústias, sobre os seus medos seus desejos, também tem que ser colocado isso. Né? E participar politicamente. Né? A gente precisa de mais mulheres nos parlamentos, né? Precisamos ouvir a voz dessas mulheres, precisamos de mais leis que possam ampliar políticas públicas, né? Para que elas possam ser contempladas, amparadas e protegidas no âmbito urbano. E a gente nem está falando da violência urbana, que é extremamente importante. Para isso, é importante pensar qual é a cidade que se quer viver, né? E só é possível essa transformação, esse movimento, no processo coletivo, com outras pessoas, criando redes de debate, As lutas foram importantes, foi a partir de muitas lutas que se conseguiram avanços democráticos, leis inovadoras. Né? Então, precisa construir uma cidade antirracista e uma cidade feminina. A gente tem aqui em Diadema o Patrulha Maria da Penha, que é extremamente importante, que faz um trabalho de acompanhar as mulheres que foram violentadas e que têm medidas protetivas. Né? Então, já tem um ano esse projeto, é importante, e nós temos acompanhado como é que aumentou, né, consideravelmente o número de feminicídios nas cidades. Então, esse é um projeto que foi uma luta, as mulheres foram para lutar e conseguiram uma lei municipal de um projeto, de uma política pública que contemplasse a segurança urbana das mulheres. Então, Letícia, essa transformação passa pela participação da mulher em vários espaços, né? Seja na política, nas associações de moradores, né? Eu acho que os bairros eles precisam já começar da base, né?
nessa mobilização, nessa representatividade. Ô, Letícia, muito obrigada pela sua participação. Essas informações são muito valiosas, muito construtivas, e a gente conta com você em outros vídeos para a gente falar mais sobre esse aspecto tão importante das mulheres no espaço urbano. Muito obrigada. E se você gostou, pode falar, Letícia, pode agradecer. Eu agradeço e parabenizo o canal por pessoas tão brilhantes, né, trazendo temas extremamente de vida. A gente está falando de vida, de viver bem, de viver qualidade, e é preciso, Carla, muito debate, ampliar o debate mesmo, né, aprofundar as discussões e levar muita luta. Muito obrigada. E vamos pensar qual é a cidade que queremos viver. Dias, mulheres virão. Isso aí. Então, se você gostou, deixe seu curtir, comente, é muito importante a sua opinião, compartilhe esse valioso conteúdo para que chegue a mais pessoas. E até a próxima. Tchau!